Você senta para estudar, abre o material e em 5 minutos já está olhando o celular. E aí você acaba se culpando por não ter o foco. O problema, de fato, não é o foco em si, mas a direção, né? Começar sabendo o que é mais importante e o que ter de fato atenção. E eu vou te entregar uma técnica que de fato ativa o seu cérebro antes de a teoria começar. E ela resolve dois problemas fundamentais: o foco e a velocidade de aprendizagem. Chama-se ADC, ativação direcionada do córtex. Sou professor e mentor Leoni Maltos, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e perito criminal. Amante e estudante da neurobiologia, ciência do aprendizado. E não só o professor Leoni Maltos, mas como alunos da mentoria aprovados nos concursos mais difíceis do Brasil, a exemplo da Polícia Federal e agora recentemente Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados. E eu estou aqui para de fato te orientar, direcionar e fazer com que você também chegue lá. Agora, antes de te falar da técnica, o diagnóstico, né? O foco de fato não é força de vontade, como muitas narrativas mostram, né? Ou querem mostrar, é a consequência de uma direção. Quando você abre um material sem ter ideia do que vai cair, o cérebro, tecnicamente, com o hiperestímulo que nós temos hoje, redes sociais, celulares, não tem o que de fato procurar. Por quê? Porque ele está acostumado a essa bomba de informação. Então ele lê de fato em um modo passivo, né? Fica naquela desmotivação e esse modo passivo é o estado em que ele mais se distrai. Você acha que o problema de fato é a disciplina, quando na verdade é uma arquitetura muito bem construída e direcionada. Mas é importante também que você tenha responsabilidade e trabalhe os comportamentos. Muitas vezes a gente acredita que é só técnica, é só saber o que fazer, mas não. Você tem de se policiar para cada vez mais desmembrar e desconstruir esse comportamento hiperestimulado. E aí a maioria estuda ou na ordem errada, né? Ou de qualquer jeito no flow, no estado passivo. Lê a teoria, faz resumo, fundamental, não critico não, é fundamental, cuidado com o que se fala por aí, e depois resolve questão. Essa normalmente é uma ideia tradicional e descobre na questão que estudou, por exemplo, o que não cai, ou melhor, o que de fato foi muito mais para te encher e ignorou fundamentalmente os pontos fundamentais que são importantes para que você consiga desenvolver muito bem as questões. E a ADC, que é um material que eu construí aqui com base na ciência do aprendizado, é a ativação direcionada do córtex, inverte essa ordem, mas de uma forma comprovada cientificamente, porque eu estudo aqui, trabalho, fiz e faço na prática com os alunos. Não é à toa que eu tenho diversos alunos aprovados aí, Polícia Civil do Ceará, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Polícias Penais, Espírito Santo, Minas Gerais, Polícia Federal, Polícia Legislativa Federal, PM, Paraná, São Paulo, guardas municipais, enfim. ADC, já falei o que significa, né? Em tese é antes, durante e também para conferir aí. Então, antes, você vai olhar a ADC, um material que é feito refinado e direcionado, baseado em questões de prova, com aquilo e protocolos fundamentais, com alertas de pegadinhas, atenção aí em questões de determinados assuntos, e aí, antes mesmo de você abrir o material, não é estudar aquele material, mas fazer uma leitura dinâmica e uma pré-ativação. Isso, de fato, ativa o seu cérebro e aí para o seu sistema atencional. É ciência do aprendizado na prática, é trabalhar a neurobiologia também a seu favor. Quando ele encontra um problema sem ter a resposta, entra em tese no estado de busca, né? E o mais que fundamental é quando o professor, qualquer que seja ele, estiver falando sobre determinado tema, vai de fato gerar aí um gatilho mais forte no seu sistema atencional para que você fique focado naquilo. Por quê? Muitas das vezes você está assistindo uma aula além do material e não sabe o que é importante. Então, o seu cérebro começa a não ter, por exemplo, uma certa referência. E o sistema de pré-ativação é fundamental para que você busque no estado de alerta, né, essas informações que são importantíssimas para você. Então, esse estado, de fato, é o oposto de uma leitura passiva e é o que os neurocientistas chamam, de fato, né, na ideia de um sistema de pré-ativação atencional. O cérebro pergunta, por exemplo,
o que eu preciso saber para responder isso. Então, por quê? Porque já no ADC já terão todos os pontos baseados em questões e frequências cobradas aí pelas bancas. Por tópico, eu faço isso dentro da mentoria CDA. Direito administrativo, poderes, o que é mais importante, o que é que eu tenho que aprender, como é que eu faço aqui melhor esse direcionamento por tópico de cada conteúdo. E aí essa pergunta vai direcionar toda a sua leitura e todo o seu acompanhamento de uma aula, independente de qual seja o seu curso. E durante ali você vai estudando, né, com base naquilo que você já leu, já pré-ativou, né, a dinâmica, não é um estudo do material ADC, mas é uma leitura e uma pré-ativação de tudo, entender o que é mais importante, o que é que você tem que fazer para aproveitar tudo, ter uma eficiência buscando aí o máximo do seu cérebro durante o estudo. Então, cada conceito da teoria agora de fato vai ter um destino. Você não está buscando decorar tudo, né, grifando toda a folha. Você estará construindo de fato a resposta, porque o cérebro ele trabalha numa fixação em camada profunda, já que a informação já chega com a sua função, né? Já chega com o seu córtex pré-frontal, por exemplo, já no estado de alerta para fins de memorização. Então, a conferência é o seguinte, você vai voltar aí, por exemplo, depois você pode fazer um retorno, olhar ali, de fato, a questão e responder, né? Ao final do estudo, num primeiro momento, estudo, não estou falando da revisão, só para fins de fixação e confirmação. Se acertou com clareza, se fixou, se errou, se houve uma falha ali, identificar exatamente o ponto da teoria que você precisa agora para os blocos de revisões, que aqui dentro da mentoria CDA é tudo programado periodicamente e, de fato, espaçado e programado por mim. Isso, de fato, é aprendizagem no seu grau de excelência dentro de um contexto da ciência. Entenda que estudar de forma científica é como tomar um remédio que alguém estudou sobre ele. E isso é fundamental por quê? Porque você não fica na tentativa e erro. Você trabalha com os métodos e mecanismos que foram comprovados e que são comprovados e estudados há anos. Então isso é fundamental. O antes, o durante e a conferência. Agora, como é que de fato você pode aplicar, né? Como eu falei para você, apesar de fazer uma apresentação. É um protocolo muito simples. Antes de estudar o material em si, um bloco de estudo, e não estou falando de revisão, são dois pontos diferentes, e os meus alunos sabem, o ADC serve justamente para isso. Você vai abrir a ADC do tópico específico e aí você vai fazer uma leitura daquela ADC, normalmente aí 2, 3 páginas e são de fato com conteúdo muito mais como é que eu posso dizer, né? Resumido mesmo, mas apontando o que é fundamental e com protocolos para identificação também. Antes de falar, né, ou melhor, só para não ficar falando, eu vou trazer aqui um exemplo. Você quer um exemplo? Beleza. Essa ADC aqui é uma ADC de língua portuguesa, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. É um calo de muita gente, por isso que há uma evolução consolidada aqui. Se você tiver com a sua trava de língua portuguesa, você tem que começar a estudar de fato com técnicas para pré-ativar e mexer no seu sistema motivacional de uma forma positiva, né? Então, e antes de começar, você já vai começar sabendo, a banca concentra a maior parte das questões em um único padrão, apresentar uma afirmação, se pode ser concluída, inferida e tal, blá. Aparece mais 70% da amostra de questões que eu avaliei, tá? Então, subtemas mais cobrados, né? Dentro do assunto pai, extrapolação disfarçada de inferência, ainda ensino, né? A afirmação vai além do texto, usando termos absolutos, inversão de relação causal, atribuição indevida. Se você for para questões, você vai ver que é isso. Então, qual é o alerta de prova? Usa verbos como concluir-se, infere-se, depreende-se. Então, você já tem uns gatilhos, de fato, da questão antes mesmo de começar o bloco de estudo. Então, vai trabalhar identificação da ideia principal. A banca apresenta uma síntese que parece correta, mas desloca o foco central do texto, já para você ficar com atenção nisso. Estratégias argumentativas, referência pronominal, porque faz a ideia daqui de coesão e coerência, né? E aí eu trago uma tabela
já classificando aqui, tá? De fato, é um material construído baseado em questões e de forma refinada. Por quê? Porque eu faço toda a curadoria de fato e analisando e fazendo as alterações para que fique mais claro para você. E isso tudo sem conversa fiada. Você pode falar o que for, mas eu faço isso para todos os tópicos e porque eu gosto de fazer direcionamento. Para mim, é muito gratificante ver um aluno aprovado na PF, na Polícia Legislativa Federal, na Polícia Civil, Polícia Penal, guardas, pô, o concurso voltado aqui, carreira policial. Então, ele isso facilita muito. Pô, tipologia textual, já fica lá mais atrás e tal. Agora, dentro desse contexto, né? Reescritura. Por que aqui reescritura eu coloquei com 2 estrelas? Porque eu verifiquei interpretação textual. Mas no tópico de reescritura, que é um tema muito amplo e que é muito cobrado, eu destrincho tudo de reescritura. Então entenda qual é o foco dentro de interpretação textual, quais são os focos maiores aqui. Lá na reescritura, a gente tem outra parada. Beleza? Então tem a ativação aqui, ó, do córtex, protocolo de perguntas, antes de marcar certo ou errado, ou uma alternativa. O item diz algo que está no texto ou o que eu acho que está, né? Faltou até uma situação aqui, mas estamos juntos. O item usa algum termo absoluto que o texto não usa. O item atribui ao autor algo que, na verdade, é de um terceiro citado. Porra, então veja, ele já traz aqui um cuidado de protocolo para que de fato você tenha atenção no cérebro na marcação da questão. E aí você não cai mais em pegadinhas, né? Pô, para não ficar só na interpretação de texto, eu vou trazer uma melhor aqui. Funções do que e funções... para você, viu? Funções do que, mais de 55 da amostra envolve C, beleza? Baseado aí, funções do que e C? Aí, ó, eu trago aqui as 7 funções do seu, que a banca normalmente testa, tá? Partícula apassivadora, que é o pronome apassivador, índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo. O sexto aqui é o PIV, né? Parte integrante do verbo. E já trabalhando aqui. Então, perceba como é fundamental funções do que, tudo muito bem direcionado antes de você começar. No C, o que é importante saber do C? O pronome apassivador e o índice de determinação do sujeito. O que é passivador, o que não é? É máxima, é alta, é altíssima aqui. C reflexivo versus apassivador, C condicional, C integrante. Então, cara, você já começa sabendo o que é mais importante. Então, essa classificação, entender os critérios, todo o bizu para você identificar. Eu trabalho sempre com protocolos, tá? Então é isso que você tem que entender e isso que faz com que os alunos, de fato, haja uma progressividade aqui. O cérebro, quando vai para o estudo, já entra ativado. Então, você estuda a teoria do tópico com os pontos já que, de fato, você tem que entender. E quando o professor vai te explicar, você já, porra, isso é importante, isso eu tenho que ficar ligado. E aí, você vai trabalhar antes do bloco de estudo essa pré-ativação que é fundamental. Então, em resumo, o foco em si não é força de vontade, faca na caveira, como muita gente vai te vender. É direção. E eu faço questão de trazer isso aqui para você. ADC da direção antes, durante e inclusive para você conferir os erros com um verdadeiro mapa aqui. Então, de fato, a ideia baseada em ciência do aprendizado no contexto da pré-ativação, ou que muitos poderiam falar de um estudo reverso, que na verdade não é, tá? É uma pré-ativação já trazendo os pontos de atenção para você. É como se você tivesse, por exemplo, você gosta de um carro, aí começa a querer sobre um carro, né? Aí você começa a perceber que esse carro está aparecendo muito para você. Aí você diz, agora que eu estou querendo esse carro, todo mundo está comprando. Não. É que você fez uma pré-ativação e o seu sistema atencional está focado nisso. Então podem passar 100 carros. Se passar um, que é do seu desejo, você vai perceber esse carro que passou. Então é o cérebro agindo aqui e é você sabendo agora usar a maquinaria, que é uma potência muito grande, porque muitas pessoas há mais de 100 anos estudando e aí a gente utiliza isso. Usar a ciência a seu favor não é um contexto de ciência exata, mas é trabalhar com índice de confiança de pelo menos 95%, diferentemente de uma tentativa e erro que acaba te frustrando. E agora, é regularidade, foco de fato na ideia e melhorando o aprendizado cada vez mais.
Isso é mentoria CDA, é Córtex do aprovado. E não deixe de deixar, na verdade, um comentário, tá? Sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like e compartilha, né? Se inscreve no canal para receber mais informações consolidadas em ciência do aprendizado.